Existe um silêncio que grita. Não é o silêncio da paz, nem o silêncio do descanso. É um silêncio angustiante pesado que se instala no ar pouco antes de algo terrível acontecer. É o silêncio de uma sala de espera de hospital. É o silêncio no rosto de alguém que ama você, mas que não tem mais palavras para dizer. É um silêncio que anuncia uma ruptura. E eu temo que nossa geração tenha se acostumado demais com esse tipo de silêncio. Nós o preenchemos com barulho, com distrações, com listas de tarefas intermináveis. Mas no fundo, quando deitamos a cabeça no travesseiro à noite, nós o ouvimos. Um vazio. Um pressentimento de que as coisas não estão certas. Você já esteve ao ar livre em um dia abafado, minutos antes de uma tempestade violenta? O ar fica denso, quase sufocante. Os pássaros, que antes cantavam, desaparecem em um silêncio súbito. As folhas das árvores param de se mover. O céu assume uma cor estranha, uma mistura de cinza e amarelo doentio. Há uma calma, mas não é uma calma boa. É uma calma tensa, uma paz enganosa que serve apenas como o prelúdio para a fúria dos céus que está prestes a desabar. Eu acredito com todo o meu coração que estamos vivendo coletivamente em uma calmaria espiritual exatamente como essa. Estamos em pé, no meio de um campo aberto, sentindo essa estranha quietude, enquanto nuvens de tempestade de proporções bíblicas se formam no horizonte da história. A pergunta que me assombra e que eu quero compartilhar com você hoje é esta: é possível que toda uma sociedade, toda uma geração esteja caminhando de olhos abertos diretamente para um ponto de colapso sem sequer notar os sinais? Será que confundimos a ausência de um caos imediato com a presença de uma paz verdadeira? Confundimos nosso progresso material e tecnológico com uma aprovação divina, quando, na verdade, pode ser apenas a calmaria que precede o juízo? Em Amós, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia nos dá uma garantia solene. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. A questão nunca foi se Deus nos avisa. Ele sempre o faz. A questão é se nós estamos dispostos a ouvir. Nesta mensagem, meu objetivo não é espalhar pânico, mas despertar. Não quero trazer medo, mas clareza. Quero que juntos possamos abrir a única fonte de verdade que não muda com o tempo, a palavra de Deus. As manchetes dos jornais de hoje serão o lixo de amanhã. As opiniões dos especialistas, que hoje são aplaudidas, amanhã serão ridicularizadas. As filosofias populares, que hoje parecem tão libertadoras, amanhã se revelarão como as correntes que nos aprisionaram. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E essa palavra eterna nos mostra um padrão claro. Um padrão que se repetiu em cada império e em cada civilização que já existiu, quando um povo decide consciente ou inconscientemente que não precisa mais de Deus em sua vida pública e privada, ele não encontra a liberdade que buscava. Ele encontra um vazio. E esse vazio é sempre invariavelmente o precursor do juízo. Muitos imaginam o juízo de Deus como algo repentino e explosivo, como um raio que cai do céu sem aviso. Mas a Bíblia nos ensina que, na maioria das vezes, o juízo não começa com um estrondo. Ele começa com um silêncio. O silêncio de Deus. É o momento doloroso em que, depois de tantos avisos, de tantos chamados ao arrependimento,
Deus dá um passo para trás e nos permite ter exatamente o que dissemos que queríamos, um mundo sem Ele. Ele permite que as consequências naturais e inevitáveis de nossas próprias escolhas recaiam sobre nós. Não como um ato de vingança, mas como a colheita justa daquilo que semeamos. E o que acontece quando Deus se retira? O que preenche o vazio deixado por sua ausência? A confusão toma o lugar da clareza. A divisão toma o lugar da unidade. A ansiedade toma o lugar da paz. A escuridão moral toma o lugar da luz. Estamos vivendo nesse tempo de consequências. Olhe ao redor. Olhe para dentro de sua própria alma. Sentimos uma paz genuína ou apenas uma distração constante? Nossas vidas estão ancoradas em uma rocha firme ou estamos flutuando à deriva em um mar de opiniões e sentimentos? A Bíblia nos dá sinais claros para identificar esses tempos. E hoje, com os corações abertos e as mentes sóbrias, vamos examinar esses sinais. Não para tentarmos arrogantemente adivinhar datas ou horas que pertencem somente a Deus, mas para fazermos a única coisa sensata que se pode fazer quando se vê a tempestade se formando: preparar a nossa casa, preparar a nossa vida, preparar a nossa alma. A questão que definirá nosso futuro não é se a tempestade virá, mas como estaremos quando ela chegar. Estaremos abrigados na rocha que é Cristo ou seremos arrastados pela enxurrada? A calmaria está terminando. É hora de despertar. Antes de mergulharmos fundo nisso, no porquê dessa tempestade estar se formando, eu quero que você faça algo por mim. Algo muito simples. Pare por um segundo. Não importa onde você esteja. Apenas respire fundo e olhe para dentro do seu próprio coração. O que você sente, na maior parte do tempo, é uma paz real, sólida, que te ancora, ou é uma agitação constante, uma ansiedade que você não sabe de onde vem? Se for paz, eu quero que você escreva paz nos comentários. Se for agitação, escreva agitação. Seja honesto. Ninguém vai te julgar. E, por favor, fique comigo até o final, porque a resposta para esse sentimento está exatamente no que vamos descobrir agora. Aquela tempestade que sentimos se formando no horizonte, aquela calmaria tensa que descrevemos, não é um acidente do acaso, não é má sorte. Tempestades espirituais não surgem do nada. Elas são a consequência inevitável de uma fundação comprometida. Pense na sua vida, na nossa sociedade, como uma casa. Uma casa que por fora pode até parecer impressionante. Temos avanços, temos confortos, temos uma fachada de sucesso e progresso que reluz ao sol. Construímos andares cada vez mais altos de tecnologia, de conhecimento, de entretenimento. Mas nenhuma casa, por mais bela que seja sua pintura, ou mais moderno que seja seu design, consegue permanecer de pé se a sua fundação estiver rachada. E a verdade trágica, a verdade que precisamos encarar com coragem, é que a fundação da nossa casa está se desfazendo em pó. Nenhuma casa desmorona da noite para o dia. É um processo lento, silencioso, quase imperceptível para quem vive dentro dela, ocupado com as tarefas do dia a dia. Começa com uma pequena rachadura no porão, escondida no escuro. Uma pequena infiltração que ninguém dá importância. Um pequeno pedaço de verdade que decidimos ignorar porque era inconveniente. Uma pequena concessão moral que fizemos porque todo mundo está fazendo. Depois, essa rachadura se expande. O que antes era uma linha fina
se torna uma fenda visível. As portas começam a não fechar direito. O piso fica um pouco torto. Coisas estranhas começam a acontecer e nós nos acostumamos com elas. Nós nos adaptamos ao torto. Começamos a chamar o torto de o novo normal. E é exatamente isso que tem acontecido conosco. A nossa sociedade, que um dia foi construída sobre a rocha sólida de princípios e valores eternos, vem sofrendo uma erosão lenta e sistemática por décadas. Não foi um único evento catastrófico. Foram milhares de pequenas decisões, de verdades, que foram relativizadas, de valores que foram negociados, de limites que foram ultrapassados 1 centímetro de cada vez. E essas milhares de pequenas decisões criaram fissuras profundas em nossa base. O apóstolo Paulo, há quase 2000 anos, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu uma carta à igreja em Roma. E no primeiro capítulo dessa carta, ele faz um diagnóstico da condição humana que é tão preciso, tão atual, que parece ter sido escrito ontem à noite, depois de assistir ao noticiário. Ele descreve passo a passo como uma sociedade se desintegra espiritualmente. E tudo começa, surpreendentemente, não com a ignorância, mas com o conhecimento. Ouça com atenção o que ele diz no versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Pare e pense na profundidade disso. O problema não era que eles não sabiam que Deus existia. O problema era que eles sabiam, mas escolheram ignorá-lo. Eles viram a evidência de Deus na criação, sentiram o anseio por ele em suas almas, mas tomaram uma decisão deliberada. Nós não vamos te dar a glória. Nós não vamos te agradecer. A ingratidão é a porta de entrada para a apostasia. No momento em que olhamos para nossas vidas, para nossas conquistas, para o ar que respiramos e nos recusamos a dizer obrigado, Deus, algo começa a morrer dentro de nós. Começamos a acreditar na mentira de que somos autossuficientes, de que somos os mestres do nosso próprio universo. E qual é a consequência dessa ingratidão, dessa recusa em dar glória a Deus? Paulo continua. Em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Em outras palavras, eles se perderam em seus próprios pensamentos vazios. O coração, que foi criado para ser iluminado pela verdade de Deus, ficou escuro. Essa é a descrição perfeita da nossa geração. Uma geração com mais acesso à informação do que qualquer outra na história da humanidade. Temos todo o conhecimento do mundo na palma da nossa mão. Mas sofremos de uma profunda, trágica e desesperadora falta de sabedoria. Nos tornamos especialistas em tudo e sábios em nada. Trocamos a sabedoria que vem do alto pela arrogância do nosso próprio intelecto. E o resultado é um coração obscurecido, confuso, incapaz de distinguir a luz das trevas. E a tragédia se aprofunda. No versículo 22, Paulo dá o próximo passo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. No exato momento em que uma cultura declara sua independência intelectual de Deus, no momento em que ela acredita ter evoluído, para além da necessidade de uma verdade absoluta, é nesse exato momento que ela mergulha na mais completa loucura. E essa loucura não se parece com camisas de força e hospitais psiquiátricos. Ela se parece com o que vemos todos os dias.
É a loucura de chamar o mal de bem e o bem de mal. É a loucura de celebrar a destruição da família como se fosse progresso. É a loucura de ensinar às crianças que a verdade é relativa e que elas podem ser o que quiserem, arrancando delas a segurança de uma identidade firmada em seu Criador. É a loucura de uma sociedade que tem tudo para viver, mas que perdeu completamente a razão de viver. Nós nos achamos sábios, mas nos tornamos tolos aos olhos de Deus. E o que um povo que se tornou tolo faz, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Nós trocamos a adoração ao Criador eterno pela adoração à criatura passageira. Trocamos o Deus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, por ídolos feitos à nossa imagem e semelhança. Ídolos de sucesso, de poder, de prazer, de status, de ideologias políticas e o maior ídolo de todos nós mesmos. Nós nos sentamos no trono de nossas próprias vidas e exigimos que o universo gire ao nosso redor. E aqui, meu amigo, chegamos ao ponto mais aterrorizante e crucial de todo o diagnóstico de Paulo. É a consequência divina para essa rebelião toda. O que Deus faz quando uma sociedade insistentemente o rejeita, o ignora, o ridiculariza e troca sua glória por lixo. Muitos esperariam fogo e enxofre. Muitos esperariam uma punição imediata e violenta. Mas o primeiro passo do juízo de Deus é algo muito mais sutil e muito mais assustador. Ouça o que diz o versículo 24. Por isso, também Deus os entregou. Leia de novo. Pense nessa frase. Deus os entregou. Isso deveria nos causar um arrepio na espinha. O primeiro passo do juízo não é a destruição, é o abandono. É Deus, em sua santidade e justiça, dizendo: vocês não me querem em suas escolas, tudo bem. Vocês não me querem em seu governo, tudo bem. Vocês não me querem em suas famílias, em suas músicas, em sua cultura. Vocês não me querem como o centro de suas vidas. Tudo bem. Eu vou honrar a sua escolha. Eu vou dar um passo para trás. Eu vou entregar vocês aos desejos dos seus próprios corações. Vivam com as consequências da minha ausência. E o que vemos ao nosso redor, em cada noticiário, em cada conversa, em cada coração ansioso, senão as consequências devastadoras dessa ausência. A confusão moral, a epidemia de solidão, a crise de propósito, a explosão de problemas de saúde mental, a polarização que nos rasga ao meio. Tudo isso são os frutos amargos de uma sociedade que foi entregue a si mesma. Nós pedimos por um mundo sem Deus e Ele, em um ato de juízo terrível, está nos dando um vislumbre de como Ele realmente é. Essa erosão não é um acidente, é um projeto. Um projeto que começa com a ingratidão, passa pela arrogância intelectual, floresce na idolatria e culmina no abandono de Deus. As rachaduras em nossa fundação não foram causadas por um terremoto externo. Elas foram causadas por nós por dentro. Nós seguramos o martelo e a talhadeira. Cada vez que escolhemos a mentira em vez da verdade, cada vez que priorizamos o nosso conforto em vez da santidade, cada vez que nos calamos quando deveríamos ter falado, nós demos mais uma martelada na fundação. E agora,
O chão sob nossos pés está começando a tremer. O teto está começando a estalar. E nós olhamos para cima, assustados, nos perguntando de onde virá a tempestade, sem perceber que a verdadeira causa do colapso não está lá fora. Está aqui dentro. A casa não está caindo por causa de uma tempestade que veio de fora. A casa está caindo porque nós, os moradores, quebramos a fundação por dentro. Antes de continuarmos, eu preciso te fazer uma pergunta muito honesta. Você já teve a sensação de que está assistindo a um filme repetido? Sabe aquele filme em que você já sabe o final trágico? Você grita com os personagens na tela para não abrirem aquela porta, para não confiarem naquela pessoa, mas eles nunca escutam. E o desastre acontece exatamente como você sabia que aconteceria. Você já sentiu isso sobre a nossa sociedade, sobre o mundo ao seu redor? Se sim, eu quero que você comente a palavra repetição aqui embaixo. E eu te peço, fique comigo, porque a Bíblia nos mostra que mesmo em um filme repetido, existe um jeito de mudar o final da sua história pessoal. E essa sensação, essa percepção dolorosa de que fomos nós mesmos que quebramos a fundação por dentro, essa não é uma sensação nova na história da humanidade. Não somos os primeiros a sentir o chão tremer sob nossos pés e a nos perguntarmos como chegamos a este ponto. A verdade é que a Bíblia não é apenas um livro de promessas e mandamentos. Ela é, em grande parte, um livro de padrões. Padrões de comportamento humano e, consequentemente, padrões de resposta divina. Deus é consistente. Seu caráter não muda. Sua santidade é a mesma ontem, hoje e será eternamente. E porque Ele é consistente, suas reações à rebelião e ao arrependimento humanos também seguem um padrão divino e previsível. A história registrada nas Escrituras não está lá apenas para nos dar lições de moral. Ela está lá como um espelho. Um espelho no qual podemos ver nosso próprio rosto, nosso próprio tempo refletido com uma clareza assustadora. E o que esse espelho nos mostra é que não estamos trilhando um caminho novo. Estamos apenas andando em círculos nas mesmas trilhas desgastadas que levaram outras civilizações antes de nós diretamente para o abismo. Pense por um momento nos dias de Noé. Jesus fez um ponto específico ao se referir a eles quando falou sobre o fim dos tempos. Ele disse que seria como nos dias de Noé. E como eram aqueles dias? A imagem que muitas vezes temos é de um mundo caótico, violento e abertamente perverso. E era tudo isso. Gênesis 6 nos diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas a parte que Jesus enfatiza, a parte que serve como um alerta direto para nós, é a normalidade enganosa que mascarava essa podridão interior. Ele disse que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Você consegue visualizar essa cena? A vida continuava. O sol nascia e expunha. As pessoas acordavam, iam para o trabalho, faziam planos para o fim de semana. Casais se apaixonavam, planejavam o casamento, sonhavam com os filhos que teriam. Negócios eram fechados, casas eram construídas, havia risadas em festas, havia discussões em casa, havia a rotina diária que nos é tão familiar. E enquanto tudo isso acontecia, um homem, Noé, estava construindo um barco gigantesco em terra seca.
por 120 anos. Você consegue imaginar as piadas, as zombarias, as pessoas passando e balançando a cabeça dizendo: coitado do velho Noé, ele finalmente enlouqueceu. Ele era o assunto da cidade, o entretenimento local. Ele pregava a justiça, ele alertava sobre um juízo vindouro, sobre uma chuva que nunca antes havia sido vista. E as pessoas o ouviam talvez com curiosidade, talvez com desprezo, e depois voltavam para suas vidas normais. A normalidade era a droga que os mantinha anestesiados. A rotina era a venda que cobria seus olhos. Eles não eram ignorantes, eles eram indiferentes. O problema não era a falta de um aviso, era a dureza de um coração que se recusava a acreditar que suas ações teriam consequências. Eles estavam tão imersos em seus próprios planos, em seus próprios prazeres, em seus próprios dramas, que não conseguiram ver a mão de Deus escrevendo o juízo na parede. E então, um dia, a porta da arca se fechou. E no dia seguinte, começou a chover, e a normalidade acabou para sempre. A tragédia dos dias de Noé não foi o dilúvio, foi a porta que se fechou, enquanto o mundo ainda estava rindo do lado de fora. E Jesus nos diz: assim será também a vinda do Filho do Homem. Uma normalidade enganosa, uma falsa sensação de paz e segurança, uma sociedade inteira vivendo como se Deus não existisse, ou se existe, como se ele não se importasse. Isso soa familiar para você. Agora, avance na história. Pense nos grandes e orgulhosos impérios do passado. Babilônia, com seus jardins suspensos e seus muros impenetráveis. O Egito, com suas pirâmides que arranhavam os céus e sua sabedoria milenar. Roma, com suas legiões, que conquistaram o mundo conhecido, e sua engenharia, que moldou o Ocidente onde eles estão hoje. O que restou de toda a sua glória, de todo seu poder, de toda a sua arrogância poeira. Ruínas, ecos em livros de história. Eles se ergueram, dominaram o mundo e depois desapareceram. E se você estudar a causa da queda de cada um deles, você encontrará um padrão chocante. Eles não caíram apenas por causa de inimigos externos ou crises econômicas. Essas foram apenas as doenças secundárias. A causa primária da morte. O câncer que os consumiu de dentro para fora foi a decadência moral e a arrogância espiritual. Eles apodreceram por dentro muito antes de serem conquistados por fora. Eles chegaram a um ponto em que acreditaram em sua própria propaganda. Acreditaram que eram eternos, que eram invencíveis, que eram a exceção à regra. E no exato momento em que um império se declara um Deus, o verdadeiro Deus começa a assinar seu atestado de óbito. Deus é paciente. Incrivelmente, maravilhosamente, incompreensivelmente paciente. Ele não tem prazer na destruição. Sua vontade é que todos se arrependam e encontrem a vida. Então, o que ele faz? Ele envia profetas, vozes solitárias que clamam no deserto da indiferença cultural, como Noé, como Jeremias, como João Batista. Ele permite crises, uma crise financeira, uma crise de saúde, uma crise social. Essas crises são como megafones que Deus usa para gritar em um mundo que se tornou surdo. Ele nos dá inúmeras chances para voltar, para acordar, para perceber que o caminho em que estamos leva à morte. Mas a paciência de Deus
embora longa, tem um limite. E aqui está o princípio mais sóbrio e fundamental que precisamos entender. O profeta Jeremias, chorando pela rebelião do seu povo, proferiu palavras que deveriam ecoar em nossos corações hoje. Em Jeremias capítulo 2, versículo 19, Deus diz através dele: a sua própria malícia te castigará, e as tuas próprias apostasias te repreenderão. Saiba, pois, e veja que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus. Por favor, preste muita atenção a isso. Muitas vezes, o juízo de Deus não é um raio que ele lança do céu sobre nós. Muitas vezes, o juízo de Deus é ele simplesmente nos entregando as consequências inevitáveis de nossas próprias escolhas. É a nossa própria maldade que se torna o instrumento do nosso castigo. É a nossa própria rebelião que se vira contra nós e nos devora. É como um pai amoroso que, depois de alertar seu filho dezenas de vezes para não brincar com fogo, finalmente o deixa queimar levemente a ponta do dedo, não por ódio, mas na esperança de que a dor o ensine de uma forma que as palavras não conseguiram. Nós, como sociedade, temos brincado com o fogo da imoralidade, da injustiça e da rebelião contra Deus por muito tempo. E agora, as chamas estão começando a lamber nossos pés. O apóstolo Paulo reforça esse mesmo princípio em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, com uma clareza que não deixa margem para dúvidas. Não erreis Deus, não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esta é uma lei espiritual tão imutável quanto a lei da gravidade. Você não pode plantar sementes de discórdia e esperar colher uma safra de unidade. Você não pode plantar sementes de egoísmo e esperar colher uma comunidade de amor e cuidado mútuo. Você não pode plantar sementes de relativismo moral e esperar colher uma geração de jovens com caráter forte e convicções firmes. E da mesma forma, uma nação não pode semear o vento do abandono a Deus e esperar não colher a tempestade do caos social e espiritual. Este princípio não se aplica apenas a indivíduos. Ele se aplica a famílias, a comunidades e a nações inteiras. O que estamos vivendo hoje não é um mistério, não é um acidente, é uma colheita. Estamos simplesmente comendo os frutos amargos das sementes que plantamos nas últimas décadas. As sementes de um sistema educacional que ensinou conhecimento sem sabedoria. As sementes de uma indústria de entretenimento que glorificou o pecado e ridicularizou a santidade. As sementes de famílias que abdicaram de seu papel de serem o primeiro lugar de instrução espiritual. As sementes de igrejas que se tornaram mais preocupadas em serem relevantes para a cultura do que em serem fiéis a Cristo. Nós semeamos e agora a colheita chegou. A história nos prova isso repetidamente. O padrão divino é claro. Primeiro há a bênção, depois o esquecimento e a rebelião. Em seguida, vêm os avisos de Deus através de profetas e de crises. Se os avisos são ignorados, o coração do povo se endurece. E, finalmente, se não houver arrependimento, vem o juízo, que muitas vezes é a colheita natural da semeadura da nação. A história é um livro aberto, um professor implacável. A questão que paira sobre a nossa geração, sobre este exato momento da história, é: estamos dispostos
a aprender com as lições dolorosas escritas nas ruínas de impérios passados, ou estamos condenados pela nossa própria teimosia a nos tornarmos apenas mais um capítulo nesse mesmo e trágico livro? Antes de entrarmos no coração do problema, na raiz dessa repetição trágica da história, eu quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo por um instante. Pense na primeira coisa que você busca quando acorda de manhã, antes mesmo de seus pés tocarem o chão. É o seu celular para ver as notificações, as notícias o que você perdeu enquanto dormia. Ou é o céu em um momento de gratidão, de oração, entregando o seu dia a Deus. Não precisa se envergonhar. Apenas reconheça. Nos comentários, escreva apenas uma palavra: celular ou céu. Isso não é para te condenar, mas para nos despertar, porque a resposta a essa pergunta simples pode revelar qual é o verdadeiro trono que governa o seu coração. E o que vamos descobrir agora vai explicar por que essa escolha matinal é infinitamente mais importante do que você imagina. Nós estamos, de fato, condenados a repetir a história, a caminhar em círculos nessas mesmas trilhas de autodestruição que levaram outras nações à ruína. E a razão pela qual continuamos repetindo esse filme trágico é porque a doença da alma humana nunca muda. O que muda é apenas o sintoma, a aparência exterior. A doença fundamental, o câncer espiritual, que está na raiz de toda queda, de toda nação e de todo indivíduo, tem um nome. E esse nome é idolatria. Agora eu sei o que você está pensando. Quando você ouve a palavra idolatria, sua mente provavelmente viaja para milhares de anos atrás. Você imagina pessoas ignorantes em uma cultura primitiva, curvando-se diante de estátuas de madeira, de pedra ou de ouro. Você pensa em rituais estranhos, em altares pagãos, em colinas distantes. E você pensa consigo mesmo: bem, isso não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa moderna, educada, racional. Eu não adoro ídolos. E é aí que reside o engano mais perigoso e sutil da nossa era. Pois os ídolos mais poderosos não são aqueles que podemos ver com nossos olhos ou tocar com nossas mãos. Os ídolos mais perigosos são invisíveis. Eles não habitam em templos de pedra, mas nos tronos secretos dos nossos corações. E a verdade, quer a reconheçamos ou não, é que nossa sociedade moderna não aboliu a idolatria. Nós apenas a modernizamos. Nós a sofisticamos. Nós a disfarçamos com nomes mais palatáveis como progresso, autonomia e liberdade pessoal. Mas um ídolo, por mais moderno que seja seu disfarce, continua sendo um ídolo. E um ídolo sempre exige adoração. E sempre no final exige um sacrifício. Qual é então o grande ídolo do nosso tempo? De onde todos os outros ídolos menores derivam seu poder? É um ídolo tão onipresente que mal o notamos como o ar que respiramos. O grande ídolo da nossa geração é o eu, a exaltação do ego, a deificação da autonomia pessoal, a ideia de que eu sou o centro do meu universo. Eu sou o capitão do meu destino. Minha verdade é a única verdade que importa. Vivemos na era da autoajuda, da autoafirmação, da autocelebração, da selfie. A busca pela felicidade pessoal, pela realização dos meus desejos, pela construção da minha melhor versão, tornou-se o objetivo máximo e inquestionável da vida. E qualquer coisa, ou qualquer um,
que se coloque no caminho dos meus desejos, incluindo os mandamentos claros da palavra de Deus, é imediatamente rotulado como tóxico opressor ou retrógrado. Nós nos tornamos o roteirista, o diretor e o ator principal do filme da nossa própria vida. E Deus, se é que lhe damos algum papel, é relegado à posição de um coadjuvante, um figurante, ou talvez o responsável pelos efeitos especiais, a quem chamamos apenas quando precisamos de um milagre ou de uma solução rápida para os problemas que nós mesmos criamos. Nós não o adoramos como o Senhor soberano do universo. Nós o tratamos como um gênio da lâmpada, um assistente pessoal celestial, cuja função é validar nossas escolhas e abençoar nossos planos egoístas. E quando ele não age da maneira que esperamos, quando ele ousa dizer não aos nossos desejos, nós o demitimos. Nós o cancelamos. E essa entronização do eu é a idolatria fundamental que dá origem a todas as outras. A partir desse grande ídolo do eu, nascem os ídolos menores que exigem nossa lealdade diária. Pense no ídolo da tecnologia, o ídolo que talvez você tenha adorado esta manhã. Nossos smartphones, nossos computadores, nossas telas. A tecnologia em si não é má, assim como o ouro de um bezerro não é mau em si, mas ela se torna um ídolo mortal quando usurpa o lugar que pertence somente a Deus. Nós confiamos mais nos algoritmos do Google do que na providência de Deus. Buscamos sabedoria em uma barra de pesquisa antes de buscá-la de joelhos em oração. Buscamos validação no número de curtidas em uma postagem, em vez de encontrarmos nosso valor no fato de que fomos criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Nossas telas se tornaram nossas fontes de conexão, mas nos entregaram uma epidemia de solidão. Elas se tornaram nossas fontes de informação, mas nos roubaram a capacidade de reflexão profunda. Elas se tornaram nosso entretenimento constante, mas nos deixaram com uma alma vazia e entediada. A tecnologia se tornou um oráculo digital que consultamos para tudo, um pacificador eletrônico para nossa ansiedade, uma distração perpétua que nos impede de enfrentar o silêncio e ouvir a voz suave de Deus. Nós não nos curvamos fisicamente diante dela, mas nós entregamos a ela o nosso bem mais precioso, nosso tempo, nossa atenção, nossa adoração. E o que dizer do ídolo do conforto e do entretenimento? Vivemos em uma cultura que é obcecada pela busca do prazer e aterrorizada pela possibilidade do sofrimento. O objetivo da vida se tornou evitar qualquer tipo de desconforto, seja ele físico, emocional ou espiritual. E para nos ajudar nessa busca, criamos uma indústria de entretenimento multibilionária projetada para nos anestesiar, para nos distrair, para nos manter perpetuamente ocupados e superficialmente felizes. Passamos horas e horas maratonando séries, navegando por feeds infinitos, consumindo um fluxo constante de conteúdo que, na maioria das vezes, celebra exatamente aquilo que a Bíblia condena. Nós nos alimentamos de uma dieta constante de violência, de imoralidade, de ganância, de fofoca e de superficialidade. E depois, nos perguntamos por que nossa sensibilidade espiritual está morta. Nos perguntamos por que não sentimos mais a presença de Deus, porque a oração parece tão difícil, porque a leitura da Bíblia parece tão chata. É como tentar apreciar a beleza
de uma sinfonia de Mozart enquanto se está no meio de um show de rock barulhento. O barulho do mundo, o barulho do entretenimento incessante, afogou a melodia do céu. Nós nos tornamos viciados em distração, porque a distração nos impede de encarar o vazio que existe em nosso próprio coração. E é claro, existe o antigo e poderoso ídolo do sucesso e das posses. O ídolo que Jesus chamou de Mamon. Na nossa cultura, ele assume a forma da carreira, do status, da imagem de sucesso. É a pressão implacável para ter mais, ser mais, alcançar mais. É a vida perfeitamente curada que exibimos nas redes sociais, escondendo as dívidas, a ansiedade e os relacionamentos quebrados por trás do filtro. É a busca incessante pela casa maior, pelo carro mais novo, pela promoção no trabalho. E para adorar a esse ídolo, nós sacrificamos as coisas que realmente importam. Nós sacrificamos nosso tempo com nossos filhos. Nós sacrificamos nossa saúde, vivendo sob um estresse constante. Nós sacrificamos nossa integridade, fazendo pequenas concessões para subir na vida. Nós sacrificamos nossa paz, vivendo em uma esteira de comparação e inveja. Jesus foi radicalmente claro quando disse: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E, no entanto, tentamos fazer isso todos os dias. Vamos à igreja no domingo, mas de segunda a sábado, nosso verdadeiro Senhor, aquele que dita nossas prioridades, que consome nossa energia e que ocupa nossos pensamentos, é o Deus do sucesso material. Esses ídolos, o eu, a tecnologia, o conforto, o sucesso, eles todos nos fazem a mesma promessa. Eles prometem liberdade, felicidade, propósito, segurança. Mas a verdade trágica, a verdade que vemos estampada na ansiedade coletiva da nossa geração, é que eles só entregam escravidão. Escravidão ao nosso próprio ego. Escravidão à aprovação dos outros. Escravidão ao medo de perder o que temos e à ganância de ter o que não temos. Escravidão a um ciclo interminável de busca que nunca satisfaz. O profeta Jeremias, em uma das metáforas mais poderosas de toda a Bíblia, descreveu perfeitamente a nossa condição. Deus diz através dele: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, rotas que não retêm águas. Imagine a cena. Você está morrendo de sede no meio de um deserto e bem na sua frente há uma fonte de água pura, fresca e infinita que jorra da rocha. Mas você ignora a fonte. Você pega uma pá e começa a cavar desesperadamente na areia seca, sob o sol escaldante, gastando toda a sua energia para abrir um buraco. E quando você finalmente termina exausto, o buraco que você cavou tem rachaduras por todo lado. Ele não consegue reter uma única gota de água. Ele é inútil. Isso é loucura? Não é. Pois é exatamente isso que nós temos feito. Nós demos as costas para Deus, a única fonte que pode verdadeiramente satisfazer a sede da nossa alma. E temos cavado freneticamente as cisternas rotas da autoajuda, da religiosidade vazia, do materialismo, do hedonismo, da política. Nós cavamos e cavamos, e no final do dia, tudo o que temos são mãos calejadas, um coração exausto e uma sede mais profunda do que nunca. A idolatria nunca funciona. Ela sempre promete o mundo e entrega um deserto. O problema
não é que nós paramos de adorar. A adoração está no nosso DNA espiritual. Fomos criados para adorar. O problema é que estamos adorando as coisas erradas. Estamos dando nossa lealdade, nosso tempo, nossa energia, nosso amor, nosso dinheiro para deuses falsos que não têm poder para salvar, para satisfazer ou para nos dar vida. E uma nação que constrói sua cultura sobre os altares de ídolos vazios, inevitavelmente se tornará ela mesma vazia e oca por dentro, pronta para desmoronar ao primeiro sopro de vento forte. A fundação não está apenas rachada, ela foi substituída por areia. E a casa construída sobre a areia, como Jesus nos advertiu, não pode permanecer de pé. Antes de prosseguirmos para o que a Bíblia diz que são as consequências visíveis de toda essa idolatria, eu preciso que você pare e pense em uma coisa. Qual é a notícia? O evento, a tendência mundial que mais tem te preocupado ultimamente? Aquilo que tira o seu sono, que te causa ansiedade quando você pensa no futuro dos seus filhos. Não precisa dar detalhes, apenas uma palavra. Pode ser economia, violência, família, futuro, o que for. Escreva essa palavra nos comentários, porque o que vamos ver agora é como Jesus, há 2000 anos, conectou todas essas nossas preocupações modernas a um quadro profético muito maior e mais coeso do que podemos imaginar. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. E essa casa, essa nossa sociedade construída sobre a areia movediça da idolatria moderna, ela não vai desmoronar silenciosamente. A Bíblia nos ensina que Deus, em sua misericórdia, nos dá avisos. Ele nos dá sinais. Assim como um corpo doente começa a apresentar sintomas, febre, dor, fraqueza, para nos alertar de que algo está errado. Por dentro, o mundo também começa a apresentar sintomas, sinais de que a doença espiritual da humanidade está chegando a um estágio crítico. E o médico divino Jesus Cristo nos deu um diagnóstico profético, uma lista de sintomas que precederiam o clímax da história humana. Há mais de 2000 anos, sentado no Monte das Oliveiras, com a majestosa cidade de Jerusalém, à sua frente, os discípulos se aproximaram de Jesus com uma pergunta que ecoa até os nossos dias. Uma pergunta que está no coração de cada um de nós, que olha para o caos do mundo e se pergunta para onde tudo isso está indo. Eles perguntaram: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, 3. Eles queriam saber. Eles queriam um mapa. Eles queriam entender. E a resposta de Jesus é uma das passagens mais fascinantes e sóbrias de toda a Escritura. Ele não lhes deu uma data no calendário. Ele não lhes deu um cronograma com horas e minutos. Em vez disso, ele usou uma metáfora poderosa e muito humana. Ele comparou os sinais do fim dos tempos às dores de parto de uma mulher. Agora, qualquer mulher que já deu à luz, ou qualquer marido que esteve ao lado de sua esposa, entende perfeitamente essa imagem. As contrações não começam com força total. Elas começam leves, quase imperceptíveis e bem espaçadas. Com o tempo, elas se tornam mais fortes, mais intensas, e o intervalo entre elas diminui. Elas vêm com mais e mais frequência. E quando elas estão vindo, uma atrás da outra, com uma força avassaladora, você sabe que o momento do nascimento é iminente. Jesus estava nos dizendo: não procurem por um único evento cataclísmico.
Olhem para o padrão, olhem para a frequência e a intensidade das contrações globais. Quando vocês virem esses eventos que sempre existiram na história, começando a acontecer simultaneamente com uma força e uma frequência nunca antes vistas, saibam que o fim da era está próximo. Então, quais são essas dores de parto proféticas que ele nos disse para observar? A primeira contração que ele menciona é o engano religioso. Versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E logo em seguida, no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Note que ele não disse alguns, ele disse muitos. Vivemos em uma era de uma confusão espiritual sem precedentes. Nunca antes na história tivemos tantos gurus, tantos mestres espirituais, tantas vozes oferecendo caminhos alternativos para a iluminação, para a paz, para a prosperidade. E o engano mais sutil não vem daqueles que negam a Cristo abertamente, mas daqueles que vêm em seu nome usando a linguagem cristã, usando a Bíblia, mas pregando um evangelho diferente, um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem a cruz, um evangelho que transforma Jesus em um coach motivacional ou em um amuleto da sorte para o sucesso financeiro. É um evangelho que agrada os ouvidos, que massageia o ego, que promete uma coroa sem exigir uma cruz. E multidões estão sendo enganadas por essa falsificação, porque seus corações sedentos por algo espiritual não foram ensinados a discernir a verdade do erro. A primeira dor de parto é uma crise da verdade. A segunda contração, conflitos globais. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras sempre existiram, mas o século XX, com suas 2 guerras mundiais, inaugurou um nível de carnificina e destruição que a humanidade jamais havia imaginado ser possível. E hoje vivemos em um estado de tensão perpétua. O mundo nunca esteve tão conectado pela tecnologia e, ao mesmo tempo, tão fraturado por ideologias, nacionalismos e ódios antigos. A paz é frágil, um fio de navalha. Um único incidente, um único erro de cálculo pode mergulhar o mundo em um conflito de consequências inimagináveis. Nós ouvimos falar não apenas de guerras, mas de rumores de guerras. A ansiedade aqui há, a ameaça constante que paira sobre nós, alimentada por um ciclo de notícias 24 horas por dia, é em si mesma uma parte do cumprimento desta profecia. A segunda dor de parto é uma crise de paz. A terceira contração, desastres naturais e crises humanitárias. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Novamente fomos doenças e terremotos sempre fizeram parte da experiência humana. Mas Jesus fala de uma convergência, de uma intensificação. Olhe para o nosso mundo. Estamos testemunhando desastres naturais, furacões, inundações, incêndios secas, com uma frequência e uma intensidade que quebram recordes ano após ano. Vivimos nos últimos anos como uma única peste. Um único vírus pôde paralisar o planeta inteiro, revelando a fragilidade de nossos sistemas de saúde
e de nossa economia global. E a fome em um mundo que produz mais comida do que o suficiente para alimentar a todos continua a ser uma chaga que aflige milhões, exacerbada por conflitos e instabilidade climática. Esses eventos não são isolados. Eles estão interligados, criando uma tempestade perfeita de crises que se sobrepõem e se intensificam mutuamente. A terceira dor de parto é uma crise do planeta e da humanidade. Mas os sinais mais profundos, os mais alarmantes, são os sinais morais e espirituais. São os sinais que revelam a condição do coração humano. E Jesus nos dá dois que são particularmente arrepiantes em sua precisão. O primeiro está no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade. A palavra iniquidade aqui significa mais do que apenas pecado ou crime. A palavra grega original, anomia, significa literalmente sem lei. É a rejeição de qualquer padrão, de qualquer autoridade, de qualquer lei externa a si mesmo. É a atitude que diz: ninguém vai me dizer o que fazer. Eu faço as minhas próprias regras. Não é exatamente essa a filosofia dominante da nossa cultura, a celebração da rebelião, o desrespeito aberto por qualquer forma de autoridade, seja ela dos pais da lei ou de Deus. A iniquidade, a ausência de lei, está se multiplicando diante dos nossos olhos, não apenas nas ruas, mas nos parlamentos, nas universidades e, tragicamente, até mesmo em algumas igrejas. E qual é o resultado direto dessa multiplicação da ausência de lei? Jesus nos dá a resposta na segunda parte do versículo: o amor de muitos esfriará. Esta, para mim, é a profecia mais triste e mais assustadora de todas. Não é sobre terremotos ou guerras, é sobre o coração humano. O amor a ágape, aquele amor sacrificial, paciente e bondoso, que é a marca registrada de um verdadeiro seguidor de Cristo, está se tornando gelado. Em um mundo sem lei, cada um luta por si mesmo. A empatia se torna uma fraqueza. A compaixão é substituída pelo julgamento. O diálogo é substituído pela gritaria e pelo cancelamento. Vemos isso em nossas famílias que se desintegram por causa do egoísmo. Vemos isso em nossas comunidades divididas pela polarização política e social. E o mais doloroso de tudo, vemos isso dentro da igreja, onde irmãos em Cristo se atacam com uma ferocidade que choca o mundo que deveríamos estar alcançando. O amor, o grande mandamento, está se tornando uma teoria em vez de uma prática. A última e mais severa dor de parto é o congelamento do coração humano. Falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, a multiplicação da ausência de lei, o esfriamento do amor. Esses não são eventos aleatórios e desconectados. Eles não são apenas o material para os noticiários da noite. Eles são as contrações, são os sintomas da doença que diagnosticamos anteriormente, a idolatria, a rebelião do coração humano contra Deus. São as peças de um imenso quebra-cabeça profético se encaixando uma por uma diante de uma geração que, em sua maioria, está distraída demais com seus ídolos para sequer notar o quadro que está sendo formado. Jesus conclui essa sessão com uma declaração sóbria: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Mateus 24:8. Em outras palavras, ele estava dizendo:
Quando vocês virem tudo isso acontecendo junto, não pensem que é o fim. Pensem que é o começo do fim. A mulher ainda não deu à luz, mas o trabalho de parto começou para valer. A questão para nós hoje não é mais se os sinais estão aqui. Um olhar honesto e sem filtros para o mundo ao nosso redor confirma que as contrações estão mais fortes e mais próximas do que nunca. A questão urgente que cada um de nós precisa responder é o que eu farei a respeito deles. Continuarei a viver como se nada estivesse acontecendo, anestesiado pela normalidade enganosa, como a geração de Noé? Ou vou permitir que esses sinais me despertem do meu sono espiritual, me sacudam da minha complacência e me levem a examinar a fundação da minha própria vida, porque a tempestade que se aproxima não testará a força do nosso governo, da nossa economia ou da nossa tecnologia. Ela testará a força da nossa fé. E essa é uma prova para a qual precisamos estar preparados. Antes de entrarmos no coração desta batalha pela verdade, que é a prova final, para a qual precisamos estar preparados, eu quero que você responda a uma pergunta com uma só palavra. Para você, a verdade é como uma rocha sólida, firme e imutável, sobre a qual você pode construir sua vida. Ou a verdade é como a água que se adapta, que muda de forma, dependendo do recipiente que flui, conforme a correnteza da cultura. Comente aqui embaixo, rocha ou água. Não há resposta certa ou errada para o que você sente, mas a sua resposta revela a fundação sobre a qual você está de pé neste exato momento. E acredite, no meio da tempestade que se aproxima, essa fundação será tudo o que você terá. Nós vimos os sinais, as dores de parto, as contrações que se intensificam ao nosso redor, os conflitos, os desastres, a decadência moral, o esfriamento do amor. Mas precisamos entender algo crucial: esses sinais externos, por mais assustadores que sejam, são apenas a febre. Eles são os sintomas visíveis de uma doença muito mais profunda e muito mais perigosa que está assolando a alma da humanidade. A verdadeira batalha, a crise que definirá o nosso destino, não é primariamente política, econômica ou ambiental. A batalha final é uma batalha pela mente. É uma guerra pela verdade. E o sinal profético mais significativo e aterrorizante para os nossos dias não é algo que podemos ver com os olhos, mas algo que discernimos com o Espírito. Estamos vivendo no meio de um grande, poderoso e sedutor engano. Um dos elementos centrais de quase todas as profecias bíblicas sobre os últimos dias é a advertência sobre uma onda de engano tão avassaladora que, se possível, enganaria até os escolhidos. Não estamos falando de simples mentiras ou de notícias falsas. Estamos falando de uma completa inversão da realidade. Uma reengenharia da moralidade. Um ataque direto e sistemático à própria ideia de que a verdade absoluta existe. E o profeta Isaías, há mais de 2.700 anos, diagnosticou o coração deste engano com palavras que parecem ter sido arrancadas da nossa realidade atual. Em Isaías, capítulo 5, versículo 20, ele clama: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Este ai de Isaías não é um lamento,
é uma sentença. É o grito de dor de um Deus santo, ao ver suas criaturas amadas abraçando a sua própria destruição, sob o disfarce da libertação. Pare e pense na precisão cirúrgica desta profecia. Ai dos que ao mal chamam bem. O que antes era considerado vergonhoso, o que antes era feito no escuro hoje, é celebrado em plena luz do dia, com desfiles, com bandeiras, com orgulho. A rebelião contra o desígnio de Deus para a família, para a sexualidade, para a vida, não é mais vista como pecado, mas como um direito a ser exigido, uma virtude a ser aplaudida. E se você ousar com amor e humildade chamar o mal pelo seu nome bíblico, você não é considerado uma pessoa de convicção. Você é rotulado como uma pessoa cheia de ódio intolerante, um fanático. O mal foi rebatizado como bem. E a segunda parte, ai dos que ao bem chamam mal. O que a Bíblia chama de bem, a santidade, a pureza, a fidelidade no casamento, a humildade, o temor a Deus, hoje é frequentemente ridicularizado. É visto como algo antiquado, opressor, limitador. Um jovem que decide se guardar para o casamento é zombado como reprimido. Uma família que decide educar seus filhos nos caminhos do Senhor é acusada de doutrinação. A fé em Cristo, que libertou milhões da escravidão do pecado e deu propósito a vidas vazias, é agora retratada por muitos como uma muleta para os fracos ou uma ferramenta de controle social. O bem foi rebatizado como mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Nós pegamos a escuridão do nosso próprio egoísmo, da nossa própria sabedoria humana falha, e a chamamos de iluminação de progresso. E pegamos a luz brilhante e pura da Palavra de Deus, a única luz que pode verdadeiramente expor nossas feridas e nos guiar para casa, e a chamamos de trevas, de era da ignorância. Nós trocamos o farol pelo abismo e estamos acelerando em direção a ele, convencidos de que estamos no caminho certo. Esse engano, essa inversão total de valores, não é um acidente histórico. Não é apenas o resultado de uma evolução social. A Bíblia nos ensina que por trás dessa confusão há uma estratégia espiritual arquitetada pelo inimigo de nossas almas. Desde o Jardim do Éden, sua principal arma nunca foi a força bruta. Sua principal arma sempre foi a mentira. Ele não apareceu para Eva com chifres e um tridente. Ele apareceu como uma voz sutil, razoável, que simplesmente plantou uma semente de dúvida. É assim que Deus disse. Gênesis 3:1. Ele não negou a Deus de imediato. Ele apenas torceu a sua palavra. Ele sugeriu que Deus estava escondendo algo bom, que obedecer a Deus era limitação e que a verdadeira liberdade estava em definir sua própria verdade. E essa mesma mentira, com uma embalagem nova e moderna, é a base do grande engano em que vivemos hoje. A mentira de que a liberdade é fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Mas essa suposta liberdade, sempre invariavelmente, leva à mais profunda escravidão, à escravidão ao pecado, às paixões, à aprovação dos outros, à ansiedade de um coração sem âncora. E a parte mais trágica e perigosa de toda essa história é que esse engano não ficou do lado de fora dos muros da igreja, ele se infiltrou. Como um gás venenoso e inodoro, ele vazou para dentro de nossos santuários, de nossos púlpitos, de nossos corações. E hoje temos igrejas que estão mais preocupadas
em serem culturalmente relevantes do que em serem biblicamente fiéis. Temos líderes que têm medo de falar sobre pecado para não ofender a congregação ou para não perder seguidores nas redes sociais. Temos púlpitos que trocaram a pregação poderosa e transformadora da cruz de Cristo por palestras motivacionais de autoajuda, que ensinam as pessoas a serem versões melhores de si mesmas em vez de morrerem para si mesmas e nascerem de novo em Cristo. Nós criamos um cristianismo light, um evangelho descafeinado que tem a aparência de piedade, mas nega o seu poder. É um cristianismo que quer as bênçãos de Deus, mas não o senhorio de Deus, quer a ressurreição, mas evita a cruz. Quer a coroa, mas se recusa a carregar o fardo. É um cristianismo confortável, conveniente e, em última análise, completamente impotente para transformar uma vida e inútil para resistir à maré de engano que está subindo ao nosso redor. O apóstolo Paulo, em sua última carta, escrita de uma masmorra fria em Roma, deu uma advertência profética a seu jovem discípulo Timóteo. E essas palavras deveriam ser lidas com temor e tremor por cada um de nós hoje. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 4, ele diz: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Analise essa profecia. O problema não começa com os falsos mestres. O problema começa com o povo. O povo é que não suportará mais a sã doutrina, a verdade sólida e saudável do Evangelho. Por quê? Porque a verdade confronta. A verdade expõe. A verdade exige mudança. E em uma cultura de conforto e autocelebração, a verdade se torna intolerável. E o que eles fazem? Eles desenvolvem uma comichão nos ouvidos, uma coceira espiritual, um desejo desesperado de ouvir algo que os faça sentir bem, que valide suas escolhas, que não os confronte com sua necessidade de arrependimento. E por causa dessa demanda, por causa dessa comichão, a oferta aparece. Eles amontoarão para si doutores. Eles irão procurar ativamente por pregadores, por influenciadores, por escritores que cocem a sua coceira, que lhes digam o que eles querem ouvir, que lhes ofereçam um Deus feito à sua imagem, um evangelho que se encaixe em seu estilo de vida em vez de um evangelho que transforma seu estilo de vida. E o resultado final, eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábulas de prosperidade sem santidade. Fábulas de um amor divino que nunca julga o pecado. Fábulas de que todos os caminhos levam a Deus. Meus amigos, esse tempo não está vindo. Esse tempo chegou. Nós estamos vivendo nele. A batalha mais crucial de 2025 e dos anos que se seguirão não será travada em campos de batalha com tanques e mísseis. A batalha decisiva está sendo travada entre os seus ouvidos. É uma batalha pela sua mente. É uma batalha pela verdade. E o inimigo sabe que se ele conseguir destruir a sua confiança na rocha sólida da palavra de Deus, se ele conseguir te convencer de que a verdade é apenas água, que ela é relativa, fluida e pessoal, então ele já venceu. Porque uma pessoa sem uma âncora da verdade será arrastada por qualquer vento de doutrina, por qualquer onda da cultura, por qualquer mentira bem contada. De que lado dessa trincheira
você está. Você tem se alimentado da sã doutrina, mesmo quando ela é dura de engolir, ou você tem procurado por mestres que apenas coçem a sua coceira. Você está construindo sua vida sobre a rocha imutável da palavra de Deus ou sobre a areia movediça das opiniões humanas. Porque a tempestade está vindo, tá? E quando ela chegar, apenas o que estiver construído sobre a rocha permanecerá de pé. Nós chegamos a um ponto crucial nesta jornada. Nós vimos a tempestade se formando, a fundação ruindo, o padrão histórico se repetindo, os ídolos que nos seduzem e o grande engano que tenta nos cegar. E diante de tudo isso, a sensação pode ser de desespero, de que estamos perdidos, de que é tarde demais. Mas antes de mergulharmos na resposta de Deus para tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta que pode ser a mais importante de todas. No fundo do seu coração, você acredita que ainda existe esperança? Ou você sente que o sentimento predominante é o medo? Seja sincero. Comente aqui embaixo, esperança ou medo. Porque a Bíblia tem uma mensagem poderosa para ambos os sentimentos. E o que vamos descobrir agora é que, mesmo na noite mais escura, Deus sempre acende uma luz. E essa luz pode ser você. No meio de toda essa escuridão que descrevemos, em meio à idolatria desenfreada, ao engano generalizado e ao esfriamento do amor, seria muito fácil sucumbir ao desespero. Seria fácil olhar para a força avassaladora da maré cultural e simplesmente concluir que a batalha está perdida, que a escuridão venceu. Seria fácil se sentir pequeno, impotente sozinho. Mas bem aqui, neste ponto de quase desespero, a Bíblia nos revela uma de suas promessas mais gloriosas e encorajadoras. É um fio de ouro da graça divina tecido através de toda a tapeçaria da história da redenção. E a promessa é esta: Deus, em sua soberania e fidelidade, sempre em todas as épocas, preserva para si um remanescente. Um remanescente. O que é isso? Não é uma elite espiritual. Não são os mais perfeitos, os mais inteligentes ou os mais talentosos. Um remanescente é simplesmente um grupo de pessoas, muitas vezes pequeno e desprezado pelo mundo, que se recusa a dobrar o joelho. É um povo que, pela graça de Deus, mantém seu coração fiel em meio a uma geração infiel. São aqueles que olham para os ídolos da cultura, o sucesso, o prazer, o poder, o eu, e dizem não. São aqueles que, em meio à confusão de vozes e ao engano sedutor, ainda conseguem ouvir e se apegar à voz suave e firme do bom pastor. São aqueles cujo coração ainda queima pela verdade, mesmo quando a verdade se torna impopular e até mesmo perigosa. Essa verdade percorre toda a Escritura. Pense no profeta Elias, um dos maiores homens de Deus do Antigo Testamento. Ele estava em um dos pontos mais baixos de sua vida. Ele havia acabado de confrontar 450 profetas do ídolo Baal no Monte Carmelo e havia vencido de forma espetacular. Mas logo depois, ele foi ameaçado por uma única mulher, a rainha Jezabel, e fugiu para o deserto com medo, deprimido e exausto. Ele se sentou debaixo de uma árvore e orou a Deus, dizendo: "Basta, toma agora ao Senhor a minha vida." E mais tarde, em uma caverna, ele lamentou a Deus: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas
a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Reis 19:10. Você consegue sentir a solidão na voz de Elias? Só eu fiquei. É um sentimento que muitos de nós conhecemos bem. A sensação de ser o único no seu local de trabalho que ainda acredita em valores bíblicos. O único na sua família que leva a fé a sério. O único no seu grupo de amigos que não ri das mesmas piadas sujas ou não participa das mesmas conversas vazias. Só eu fiquei. É o grito de um coração isolado. Mas qual foi a resposta de Deus para o seu profeta exausto e solitário? Foi uma resposta gentil, mas firme. Foi uma correção amorosa. Deus lhe disse: também conservei para mim, em Israel, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Reis 19:8. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Elias, você não está sozinho. Você não pode vê-los. Você não sabe onde eles estão. Mas eu os preservei. Eu tenho um remanescente. A batalha não está perdida. Meu plano não falhou. Meu amigo, minha amiga, se você se sente como Elias, hoje eu quero que você ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Você não está sozinho. Hoje, neste exato momento, Deus também tem o seu remanescente. Ele tem seus 7.000. Talvez você que me ouve, que sentiu seu coração arder com cada palavra desta mensagem, que sente essa mesma tristeza santa pela direção que o mundo está tomando. Talvez você faça parte desse remanescente. Não são pessoas perfeitas, como eu disse. São pessoas que lutam, que tropeçam, que às vezes duvidam. Mas são pessoas separadas. Separadas não pela arrogância, mas pela consagração. São aqueles que oram em secreto pela sua nação, com lágrimas nos olhos. São aqueles que se recusam a negociar os valores inegociáveis do Evangelho em troca de aceitação social ou de sucesso profissional. São aqueles que estão dispostos a parecerem tolos para o mundo para serem fiéis a Deus. E ser parte do remanescente não é um privilégio passivo. Não é um título para nos sentirmos especiais. É uma convocação. É uma atribuição sagrada em um tempo de crise. O remanescente não é chamado por Deus apenas para sobreviver à escuridão. O remanescente é chamado para ser a luz na escuridão. Jesus nos disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13, 14. O que o sal faz? Em um mundo sem geladeira, o sal era o principal agente de preservação. Ele impedia que a carne apodrecesse. Ser sal em uma cultura em decadência moral significa ser um agente de preservação. Significa viver uma vida de tal integridade, de tal santidade, que a sua própria presença impede que a corrupção se espalhe ainda mais ao seu redor. Significa ter a coragem de, com amor, chamar o pecado de pecado, de se opor à injustiça, de ser uma consciência moral em um mundo que perdeu a sua. Mas Jesus nos adverte: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Um sal sem sabor é inútil. Um cristianismo sem santidade, sem separação do mundo, é inútil. Ele não tem poder para preservar nada. E o que a luz faz? A luz não amaldiçoa a escuridão. Ela simplesmente brilha. E quando ela brilha, a escuridão é obrigada
a recuar. Ser luz significa viver de uma maneira tão radicalmente diferente, tão cheia de amor, de alegria, de paz, de bondade. Os frutos do Espírito que as pessoas ao nosso redor, que vivem na escuridão da confusão e do desespero, olhem para nós e perguntem: o que você tem que eu não tenho? Ser luz é mostrar um caminho diferente, um caminho de esperança, um caminho de verdade em meio a um labirinto de mentiras. Mas Jesus também nos adverte a não colocar nossa luz debaixo de uma vasilha, mas sobre o velador, para que ela ilumine a todos na casa. O medo, a timidez, o desejo de não ofender ninguém podem nos levar a esconder nossa luz. E uma luz escondida é tão inútil quanto a escuridão. Este é o chamado. O chamado de Deus para nós hoje não é para entrarmos em pânico e nos escondermos em uma caverna esperando o fim do mundo. O chamado não é para ficarmos apenas observando as profecias se cumprirem como se fôssemos espectadores em um cinema. O chamado é para nos levantarmos e participarmos ativamente do seu plano redentor nesta hora da história. É hora de despertar do sono espiritual. É hora de sacudir a poeira da complacência e da mediocridade. É hora de parar de viver um cristianismo morno e confortável, um cristianismo de domingo de manhã, que não tem nenhum impacto na nossa segunda-feira. O livro do Apocalipse contém uma das advertências mais severas de toda a Bíblia dirigida à igreja de Laodiceia. Jesus diz a eles: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15-16. A mornidão espiritual é repugnante para Deus. Por quê? Porque um ateu frio em sua honestidade, pelo menos, reconhece que há uma escolha a ser feita. Mas o cristão morno é um hipócrita. Ele quer o nome de Cristo, mas não o caráter de Cristo. Ele quer ir para o céu, mas não quer que o céu venha para a sua vida aqui e agora. E em tempos de crise, em tempos de engano, a mornidão é fatal. Ela nos torna vulneráveis, sem discernimento, presas fáceis para a mentira. Deus está neste momento procurando por homens e mulheres que decidam sair da mornidão, que decidam viver com um nível de consagração radical que o mundo não consegue entender e que até mesmo uma igreja morna irá criticar. Ele está procurando por aqueles que buscarão a santidade não como uma opção para supercrentes, mas como uma necessidade absoluta para a sobrevivência espiritual. Ele está procurando por aqueles que entendem a urgência do tempo em que vivemos. Este não é um tempo para brincar de ser igreja. Este não é um tempo para jogos religiosos. É tempo de ser a igreja pela qual Cristo derramou o seu próprio sangue. Uma igreja pura, apaixonada, corajosa e cheia do poder do Espírito Santo. O remanescente não é uma multidão. Talvez nunca seja. Mas o remanescente é o instrumento de Deus na terra. Foi um remanescente de 12 homens que virou o mundo de cabeça para baixo. Foi um remanescente na época da Reforma que redescobriu a luz do Evangelho. Foi um remanescente em cada grande avivamento da história que se humilhou, orou e buscou a face de Deus até que os céus se abriram. E hoje, o chamado de Deus ecoa novamente. Ele não está chamando um comitê. Ele não está chamando
uma denominação. Ele está te chamando. Ele está me chamando para sair da multidão, para abandonar os ídolos, para nos purificarmos do engano e para nos levantarmos como o sal e a luz que fomos destinados a ser. A questão não é se Deus tem um remanescente. A questão é você e eu faremos parte dele. Nós chegamos ao final. E se você chegou até aqui, se você ouviu cada palavra, se sentiu seu coração inquieto, se a esperança começou a brotar em meio ao medo, eu não acredito que isso seja um acidente. Eu acredito que Deus te trouxe até este momento por um propósito. E agora, antes da decisão final que todos nós precisamos tomar, eu quero te pedir uma última coisa. Não comente, não curta. Apenas feche os seus olhos por 5 segundos. Apenas 5 segundos. E nesse silêncio, faça a si mesmo a pergunta mais importante da sua vida. Eu estou pronto não para o fim do mundo, mas para encontrar o meu Criador hoje. O que quer que seu coração tenha respondido nesse breve momento de honestidade. É para você que estas últimas palavras são dirigidas. Nós viajamos juntos por um caminho sóbrio e, espero, esclarecedor. Nós sentimos a calmaria tensa antes da tempestade. Vimos como as fundações da nossa sociedade foram erodidas por dentro, não por uma força externa, mas pela nossa própria escolha de abandonar a Deus. Reconhecemos o padrão trágico da história que se repete diante dos nossos olhos. Identificamos os ídolos modernos que competem pela adoração dos nossos corações. Nós ouvimos o eco das profecias de Cristo nos sinais que vemos todos os dias. Enfrentamos a realidade de um grande engano que busca nos cegar para a verdade. E, finalmente, ouvimos o chamado de Deus para um remanescente, para sermos o sal e a luz em meio à escuridão crescente. E agora, depois de tudo isso, chegamos ao ponto crucial, ao momento da verdade. Porque a Bíblia nunca nos dá a informação apenas para satisfazer nossa curiosidade intelectual. Cada profecia, cada advertência, cada promessa sempre nos leva a uma encruzilhada, a um ponto de decisão. Diante de tudo o que vimos e ouvimos a pergunta que ecoa dos céus, não para a sociedade como um todo, não para o seu vizinho, mas diretamente para a sua alma, para o seu coração. É esta o que você vai fazer. A palavra de Deus nos mostra que, em última análise, existem apenas 2 caminhos. Jesus falou sobre eles com uma clareza inconfundível. Ele falou sobre um caminho largo, espaçoso, fácil de encontrar. É o caminho da multidão. É o caminho do todo mundo faz. É o caminho que segue o fluxo da cultura que abraça os ídolos do eu, do conforto e do prazer. É um caminho que parece libertador no começo, mas Jesus nos adverte solenemente. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E depois ele falou sobre um outro caminho. Um caminho estreito, uma porta apertada. É o caminho da renúncia. É o caminho da cruz. É o caminho de dizer não para o eu e sim para Deus. É o caminho que muitas vezes é solitário, que atrai a zombaria do mundo. Mas sobre este caminho, Jesus nos dá a promessa mais gloriosa de todas. Apertada é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13, 14. 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos, e cada um de nós
neste exato momento, está caminhando em um deles. Não existe terreno neutro. Não existe uma terceira via. O silêncio é uma escolha. A indecisão é uma decisão. E aqui está a verdade que precisamos entender. A profecia mais assustadora que a Bíblia contém não é sobre um colapso econômico, não é sobre uma guerra nuclear, não é sobre um desastre natural que varrerá a Terra. A profecia verdadeiramente mais aterrorizante é a de um juízo final que encontra um povo de coração endurecido, um povo que ouviu os avisos, um povo que viu os sinais, um povo que sentiu o toque do Espírito Santo em seu coração, convidando-o à mudança, mas que mesmo assim se recusou a se arrepender. A tragédia final não é o juízo em si, mas a oportunidade de misericórdia que foi desprezada. É chegar ao fim da linha e perceber tarde demais que a porta da arca foi fechada e que você ficou do lado de fora, não porque não foi convidado a entrar, mas porque estava ocupado demais com a vida normal para atender ao chamado. E este é o mais importante de todo o universo. Esta é a melhor notícia que um ser humano pode ouvir. O juízo não precisa ser o seu destino final. A tempestade não precisa te destruir, porque Deus, em seu infinito amor e misericórdia, providenciou um abrigo. Ele providenciou uma arca, e o nome dessa arca é Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Deus é perfeitamente santo e justo. E por ser justo, ele não pode simplesmente ignorar o pecado, a rebelião, a idolatria, a mentira, o egoísmo. Tudo isso que descrevemos, tudo isso que existe em cada um de nossos corações, cria uma dívida, uma ofensa contra a santidade de Deus. E essa dívida precisa ser paga. A justiça exige um castigo. Esse é o juízo. Mas Deus, por ser também perfeitamente amoroso, não queria que nós pagássemos essa dívida, porque o preço seria a nossa separação eterna dele. Então, ele fez o impensável. Ele mesmo pagou a dívida por nós. Há 2000 anos, naquela cruz do lado de fora de Jerusalém, Jesus Cristo, o Filho de Deus, sem pecado perfeito, tomou sobre si cada um dos nossos pecados. Cada mentira que contamos, cada pensamento impuro que tivemos, cada ato de egoísmo, cada vez que colocamos um ídolo no trono do nosso coração. Ele levou tudo sobre si. E o juízo de Deus, a tempestade da ira divina contra o pecado, que deveria ter caído sobre nós, caiu sobre ele. Ele foi esmagado para que pudéssemos ser perdoados. Ele foi abandonado por Deus para que nós pudéssemos ser acolhidos. Ele morreu a morte que nós merecíamos para que nós pudéssemos receber a vida que ele merecia. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a boa notícia. E por causa disso, o juízo de Deus pode ser adiado na vida de uma nação e pode ser completamente cancelado na vida de um indivíduo. A chave e a condição é a mesma que ecoou através dos séculos da boca de todos os profetas e do próprio Jesus. É uma única palavra: arrependimento. Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a promessa que é a nossa única esperança. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A solução para a crise que enfrentamos não está em um novo líder político.
não está em um novo programa social ou em uma nova descoberta tecnológica. A solução começa de joelhos. Ela começa no lugar secreto do coração. Ela começa com você e comigo. Primeiro, se humilhar. É reconhecer que não temos as respostas. É parar de culpar os outros e admitir nossa própria culpa. É quebrar o ídolo do eu e declarar nossa total dependência de Deus. Segundo, e orar. É mais do que recitar palavras. É clamar. É buscar a Deus com uma urgência desesperada, como um homem que se afoga busca por ar. Terceiro, e buscar a minha face. Não é buscar apenas as mãos de Deus em busca de bênçãos e soluções. É buscar o seu rosto. É desejar a sua presença mais do que qualquer outra coisa no mundo. E quarto, e mais crucial de tudo, e se converter dos seus maus caminhos. Arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza pelo pecado. Arrependimento é uma mudança de direção. É dar meia volta no caminho largo e começar a caminhar com passos vacilantes na direção do caminho estreito. É uma decisão da vontade capacitada pela graça de Deus de abandonar os ídolos e voltar para o único e verdadeiro Deus. O relógio profético está avançando. A calmaria está terminando. A tempestade se aproxima. E hoje a voz de Deus, através desta mensagem, está te chamando. Não para o medo, mas para o refúgio. Não para a condenação, mas para o perdão. O refúgio que é Jesus Cristo. A porta da graça, a porta da arca, ainda está aberta. Mas a Bíblia nos adverte que ela não ficará aberta para sempre. Chegará um dia, talvez mais cedo do que imaginamos, em que a porta será fechada pela mão soberana de Deus. E por isso, a decisão final é sua. E ela precisa ser feita agora. Onde você está? Você que está do lado de fora na chuva, que começa a cair, confiando em sua própria justiça, em seus próprios abrigos frágeis. Ou você vai correr hoje, agora mesmo, para dentro da segurança da arca, para o abrigo da cruz de Cristo. Se você está pronto para tomar essa decisão, se você quer sair do caminho largo e entrar no caminho estreito, se você quer trocar o juízo pela misericórdia, eu te convido a fazer uma oração simples, mas sincera, aí mesmo onde você está. Não são as palavras mágicas que salvam, mas a fé do seu coração por trás delas. Diga algo assim para Deus. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu confesso que tenho andado no meu próprio caminho, adorando os ídolos do meu coração. Eu vejo os sinais, eu sinto a tempestade e eu tenho medo. Mas hoje eu acredito na boa notícia. Eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, que Ele levou o meu castigo. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Eu me viro para Ti. Por favor, perdoa os meus pecados. Lava-me com o sangue de Jesus. Entra na minha vida, sê o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não quero mais viver na calmaria enganosa. Eu quero viver na segurança da Tua arca. Salva-me, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia promete que neste exato momento o céu está em festa. Sua dívida foi cancelada. Seu nome foi escrito no livro da vida. Você não precisa mais temer a tempestade, porque você está abrigado na rocha. Agora procure uma igreja que pregue a Bíblia, seja batizado e comece a caminhar um dia de cada vez nesta nova vida.
Para todos nós, o chamado é o mesmo despertar. O tempo é curto, a hora é avançada. Que não sejamos encontrados dormindo. Que sejamos encontrados vigiando, orando e brilhando como luzes até o dia em que o Senhor voltar. Que Deus te abençoe.